Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a apresentação do TCC, né? Estamos chegando aí à etapa final da construção, né? Da discussão, finalização dos artigos, e a gente já pode começar a pensar nessa preparação da apresentação. Então, a aula de hoje tem como objetivo que ao final vocês saibam como apresentar o TCC em 20 minutos. Vamos lá? Então, a qualidade da comunicação científica, ela está diretamente relacionada a algumas características que a gente tem durante a apresentação. A primeira delas é objetividade, seguida de coerência. Então, assim como na construção lá da introdução, onde vocês abordaram tópicos específicos de maneira direta e simples, aqui na apresentação não vai ser diferente. Vocês vão ser objetivos, vão seguir uma sequência lógica e ordenada de ideias, dando à apresentação uma coerência em relação àquilo que está sendo trabalhado no tema de vocês. Vocês vão seguir a sequência de construção do artigo. Então, inicia com o título, apresentando os autores, depois faz uma contextualização da temática que está sendo trabalhada com a introdução, apresenta o objetivo, o que vocês fizeram, como vocês fizeram o método para chegar nos resultados e após isso as discussões, as considerações de vocês a respeito do tema. Tá? Para fazer toda essa apresentação de conteúdo, vocês vão ter que basear essa apresentação em dados e provas. Na pesquisa científica, esses dados e prova nada mais são do que o referencial teórico de vocês. Então vamos lá, como que a gente traz esse referencial teórico para o slide? Aqui tem um slide da apresentação de qualificação da Camila Fabris, colega de vocês, onde ela fez um esquema que ela explicava sobre a relação do envelhecimento com as doenças crônicas não transmissíveis e a presença de multimorbidade entre os idosos e o que era a multimorbidade, que é o TCC dela. Tá? Então percebam já, adiantando um pouquinho nesse slide, como é importante a utilização de esquemas, né? A utilização de pouca informação num slide, que permite que vocês demonstrem o conhecimento de vocês e transmitam segurança para quem está assistindo o que vocês estão falando. Mas como é apresentado o referencial teórico nesse slide? O que tem que ficar claro para vocês? Que no slide vão ser colocadas somente aquelas referências que são mencionadas, ou as referências mais importantes daquele ponto específico que vocês estão trazendo no slide. Então aqui tem inúmeras referências que falam sobre envelhecimento, doenças crônicas e multimorbidade, mas a Camila selecionou aquelas que eram mais importantes, mais impactantes e trouxe apenas as duas. Chama a atenção que vocês não vão colocar a referência no Vancouver como está lá no artigo. Né? Vocês vão utilizar apenas sobrenome do primeiro autor, se tiverem mais de 2 autores, o et al., a revista e o ano. Né? Um único autor, revista e ano, 2 autores também vão o sobrenome dos 2 autores. Ainda como característica importante para manter a qualidade de uma comunicação científica, a gente pode chamar a atenção para clareza e precisão. Então, vocês estão apresentando o conteúdo que vocês trabalharam de forma objetiva. E para isso vocês precisam ser claros. Então, evitem comentários irrelevantes, comentários redundantes que não levam nem vocês, nem a quem está assistindo a lugar algum. Né? Busquem utilização de vocabulário preciso, não partam, né, em função de ser um momento formal, por uma linguagem rebuscada a ponto de ficar chata e prolixa. Sejam vocês.
Respeitem a formalidade, sejam educados, como vocês sempre são, né? Respeitem as pessoas que estão, agradeçam a presença das pessoas, mas não façam desse momento no linguajar mais do que é necessário. Usem os termos técnicos, os termos que são aceitos, que são utilizados no meio científico. Eu sempre trago aqui o exemplo de quem está trabalhando com RN, né? Eu não posso, durante a minha comunicação, durante a minha apresentação do meu trabalho, tá falando, porque o bebezinho isso, o bebezinho aquilo, ou falei com a mãezinha. Não, né, gente? O recém-nascido, o responsável dessa criança. Né? Então, usem aqueles termos que são aceitos no meio científico. Lembrem-se, assim como na escrita, quando a gente está apresentando os nossos resultados, a gente tem que manter a imparcialidade. Ou seja, não tragam ideias pré-concebidas para a apresentação de vocês, tampouco façam prevalecer o ponto de vista de vocês. Tudo vai ser baseado em referencial teórico. Exponham o que tem na literatura e concluam, hipotetizem a respeito disso para explicar os achados de vocês. Na fala, procurem utilizar a forma impessoal. Então, quando estiverem conjugando os verbos, falem de forma impessoal. Lembrem, o trabalho não é de vocês, né? O presente estudo, assim foi observado, observou-se, né? Não tragam para pessoas. Caso isso esteja tão enraizado em vocês, a necessidade de falar de forma pessoal, usem sempre o nosso trabalho, né? Porque é importante a gente lembrar que ninguém faz um estudo sozinho, em momento nenhum da sua vida, né? Então, existe a participação do estudante que está fazendo o TCC, existe a participação do orientador, muitos de vocês vão ter coautores que de alguma forma ajudaram vocês nessa caminhada, então é o nosso trabalho. Mas a preferência é sempre pela linguagem, né? Pela impessoalidade nos verbos. Na construção dos slides, ou na utilização dos slides, não deixem a sala totalmente escura. Pensem sempre no que vocês passam, no que vocês sentem durante uma apresentação. Né? Uma sala totalmente escura, alguém falando de um assunto que não é conhecido das pessoas que estão assistindo, cansa, dá sono. Então, deixe sempre uma luzinha acesa, né, para manter a plateia acordada. Enfatize aqueles pontos que são importantes. Isso facilita a compreensão das pessoas sobre o que vocês estão apresentando. Não leiam os slides. A gente usa pouco texto no slide, a gente procura utilizar gráficos, figuras, esquemas para apresentar os tópicos que a gente está falando, justamente para evitar a leitura, né? Porque uma apresentação onde o apresentador está só lendo, ela é muito chata. Então, lembrem disso na hora que vocês estiverem montando os slides. Professora, mas eu não sei explicar tudo isso. Ok, faz um esquema, coloca grupos de palavras, coloca frases segmentadas com flechas, inventa, tá? Revise os slides antes da apresentação. Peça para alguém dar uma olhada, para conferir se não tem nenhum erro de português. Né? Testem a projeção dos slides, de preferência na sala que vocês vão apresentar, para ver como que é o data show, se ficou claro, se as informações aparecem todas, né? Se a letra tá boa, se eu tenho que mudar. Então, revisem os slides, façam uma revisão do material que vocês vão estar apresentando. Guardem essa informação, esse documento em diferentes locais, façam cópias desse documento na nuvem, mandem para o colega, mandem para o namorado, para o pai, para a mãe, mandem para o próprio e-mail, tragam 2 pendrives com a apresentação de vocês, porque
imprevistos acontecem, né? A gente sabe que vocês vão estar usando o computador de uma sala de aula. A maioria de vocês vai estar usando o computador da Unisul e muitas vezes esses computadores dão algum tipo de problema, então é importante que a gente tenha opções para acessar esse trabalho, tá? Na verdade, em qualquer apresentação, em qualquer momento, a gente sempre carrega mais de uma cópia. Para montar os slides, algumas coisinhas que vocês têm que ficar atentos. A proporção adequada. Lembrem lá, gente, ó, um slide cheio de texto, ele é cansativo, porque quem está assistindo não sabe se presta atenção no que o apresentador está falando ou se tenta ler o slide para acompanhar. Pior ainda, quando o apresentador está falando uma coisa e no slide está escrito outra, né? Aí mesmo que a pessoa fica perdida. Então, procurem utilizar pouco texto, utilizem figuras, sempre lembrando que as figuras, elas têm que contribuir, tá? Posso usar uma figurinha ou outra para deixar bonitinho? Estou falando lá no método que foi uma entrevista, quero colocar uma imagenzinha ali de uma folhinha com uma caneta. Ok, mas quando vocês estiverem falando da introdução do trabalho, né, da teoria propriamente dita, só usem figuras que contribuam. Se não contribuir, não tem por que estar ali. Tá? Exemplo, vou falar alguma coisa lá que remete uma ideia vaga sobre bioquímica. Aí eu pego e coloco uma rota bioquímica no meu slide. Não vai servir para nada, eu não vou explicar aquela rótula. Então, não coloca ela ali. Animação e transição. Eu gosto da animação, eu gosto assim quando eu tô falando, apresentando alguma coisa por esquema que vai entrando, né, de acordo com o que eu vou falando as informações, mas a gente tem que ter bastante cuidado com a utilização. Por quê? Primeiro porque ocupa tempo, tá? Então, toda animação, toda transição de slide muito rebuscada, muito vai e volta, gasta um monte de tempo e a gente não tem tempo sobrando nesse momento para fazer a apresentação do TCC, tá? Que mais? Dependendo da animação, ela tira o foco de quem está apresentando e do que está sendo apresentado. Sempre conto, quando eu era estudante, ainda era acadêmica de biomedicina, que eu fui a um congresso e estava esperando ansiosamente por uma apresentação. Hoje eu nem me lembro mais sobre o que era, mas fui assistir a apresentação e o palestrante botou no slide dele uma maldita bolinha que ela vinha assim, ela saía aqui desse canto e ela ficava quicando aqui, tá? E ela ficava quicando, e ele falando e a bolinha quicando. Pensa que eu não consegui prestar atenção em nada que ele falou, tanto que até hoje eu me lembro da bolinha quicando e não sei nem mais o que ele falou, tá? Então, muito cuidado com o tipo de animação e de transição que vocês vão estar utilizando. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é na utilização das cores. Olha só, vocês estão vendo aí na tela do computador, né? Imagina se isso aqui tivesse projetado. Esse verde clarinho, ele quase não apareceria. E o amarelo, que aqui já está difícil de ler, ele projetado, ele fica impossível de ler. Então, busquem a utilização de cores que favoreçam, que contrastem com o fundo que vocês estão utilizando, que apareçam na apresentação de vocês. Ponteira laser, essencial, botei aqui, né, como uso obrigatório. Ela é extremamente importante porque ela dá uma independência para vocês na passagem dos slides, tanto para não ter que ficar pedindo, né, próximo, quanto na questão de poder se afastar do computador, não ter que ficar ligado ali no teclado, dando enter para passar, tá? Que a gente tem que ter cuidado quanto ao uso da ponteira laser. Primeira coisa, finjam que a pontinha aqui, essa flechinha que está no meu cursor, é o laser. Eu não devo ficar seguindo a minha frase quando eu vou lendo, né? Porque isso é muito ruim para quem está assistindo, deixa quem está assistindo tonto, tá? Usem o laser para apontar especificamente alguma coisa que vocês queiram mostrar, né? Quando a gente usa em excesso, isso acaba dispersando e não chamando atenção para o que a gente quer. Outra coisa importante é não ficar utilizando o laser assim, ó, como eu estou fazendo com a flechinha,
fazendo círculos, dançando com o laser, porque as pessoas ficam, né, acabam ficando lá se movimentando, olhando para um lado e para o outro com ele, e primeiro desligam do que vocês estão falando, depois vai ficar todo mundo tonto, tá? Se vocês estiverem muito nervosos, estiverem tremendo ou acharem que não vão conseguir focar especificamente naquilo que é necessário mostrar, vocês podem apoiar o braço, tá? Ou apoia o cotovelo diretamente na cintura e foca o seu laser no ponto que vocês querem, ou cruza o braço aqui na cintura, apoia e mostra, né, como a professora Nazaré mostra para vocês sempre nas apresentações lá de SBV. Tá? Seguindo, fiz um bom trabalho, tenho lá um trabalho de qualidade, meu artigo está bem escrito, tá tudo bonitinho, a minha apresentação tá linda, segue todas as regras, ensaiei, e agora chega na hora de apresentar. O que a gente faz para aumentar a credibilidade daquilo que a gente está falando, da nossa apresentação? Primeiro, não tenham medo das pessoas que estão na sala. Façam contato visual, fixem-se na plateia, olhem para as pessoas, escolham pessoas e olhem para elas enquanto vocês falam. Olhem para os membros da banca, eles não estão ali só de figuração, eles não são plantas na frente de vocês. Olhem. Ai, professora, mas para mim é muito difícil, eu vou ficar muito nervosa. Certo, então pede para o amigo sentar atrás da banca e aí tu olha através da banca para o teu amigo, porque a banca vai ter a sensação de que tu tá fixando o olhar nela. Enfatizem aqueles pontos importantes, ou por gestos, ou por expressões faciais, ou pela tonalidade da voz. Imaginem se desde a hora que eu comecei essa apresentação eu estivesse falando exatamente nesse mesmo tom de voz. Quantos de vocês já teriam desistido ou até saído desligado, né? Me desligado aí da apresentação? Então, gente, variem a tonalidade de voz, chamem atenção para aquilo que é importante, né? Façam valer todo o esforço que vocês tiveram durante esse 1 ano e meio para finalizar esse trabalho. Cuidem com a linguagem, cuidem com a concordância verbal, com os vícios de linguagem. Na nossa fala coloquial, ou até mesmo quando a gente está dando aula para vocês, apresentando alguma coisa, muitas vezes a gente se passa e acaba falando muito, né? Tá certo? Então, né? Então, viu, né? Então, cuidem com esses vícios. Falem pausadamente, evitem trazer muita informação num curto tempo, né? Num curto período de tempo. Finalizem as ideias. Usem o tempo adequadamente para que as pessoas entendam o que vocês estão falando, né? Porque senão, se a gente começa com um monte de né? Pois é, então, e ainda fala muito rápido, a gente acaba confundindo as pessoas que estão nos assistindo, confundindo os conceitos, confundindo as informações. No dia, o que a gente vai estar? Extremamente ansioso, nervoso, alguns apavorados, desesperados, angustiados. Gente, calma. É só a formalização de um processo. Que vocês tinham para fazer, vocês já fizeram e tenho certeza que fizeram muito bem feito. Então, o momento, a banca é a apresentação, é formalidade, né? Vocês precisam fazer o possível para diminuir tudo isso aqui. De que forma a gente pode contribuir, ou de forma a gente pode estar trabalhando para controlar essa ansiedade, para conseguir ficar um pouquinho mais calmo. Cheguem cedo ao local da apresentação, testem a apresentação, coloquem lá a apresentação no computador, vejam se a projeção está adequada, se está tudo formatado, bonitinho. Salvem no PDF também, né? Porque caso dê alguma zebra no PowerPoint, o PDF ele pode ser utilizado na apresentação e ele não desconfigura. Deem uma volta, não fiquem ali naquele momento, naquele local se sentindo pressionados. Caminhem um pouquinho, tomem uma água, falem besteira, contem uma piada. Tá? Em relação à apresentação, vocês vão treinar, vão ensaiar. Então, o que é bacana, o que deixa a gente mais seguro? Memorizar a fala inicial. Qual é a fala inicial, gente? Boa noite, eu sou fulano de tal. Estou aqui para apresentar nosso trabalho
intitulado tal e tal e tal, orientado pelo professor fulano de tal. E aí, memoriza o primeiro slide do trabalho, tá? Falando, contextualizando o referencial teórico de vocês. Memorizem o que tem, né? Lembrem que memorizar é diferente de decorar. Porque quando eu decoro a minha fala, qual é o risco que eu corro? Se eu esquecer uma conexão, se eu esquecer uma palavra no meio de tudo que eu decorei e o meu cérebro perceber isso, gente, caiu tudo por terra. Vocês não vão conseguir continuar. Então, prestem atenção, memorizem o que é essencial, memorizem a ordem, memorizem quais são os tópicos principais de cada slide, mas não decorem o que vocês têm que falar. E o mais importante, lembrem, vocês são as pessoas que desenvolveram os estudos. Você desenvolveu o seu estudo. Ninguém sabe mais do que você sobre ele. Quem sabe como foi feito, como que foi aplicado o questionário, o que as pessoas responderam, como que foi essa interação com essas pessoas, como que foi a construção, a análise, é você. Ninguém mais vai saber disso tanto quanto tu. Então, tenha isso em mente. Quem detém o maior conhecimento a respeito do trabalho que está sendo apresentado é você. Mas na minha banca tem um professor que é referência nessa área. Beleza, ele é referência na área. A referência para o teu trabalho é tu. Então, ninguém sabe mais do que tu nesse momento sobre o que está sendo apresentado. Ensaie, ensaie, ensaie. Deixa pronta aí a tua apresentação uma semana antes e bora ensaiar. Apresenta para pai, para mãe, para namorado, para vizinho, para cachorro. Apresenta para todo mundo. Quanto mais a gente ensaiar, mais próprio isso vai ser. Então, mais fácil vai ficar chegar lá no dia da banca da apresentação e apresentar o seu trabalho. Tá? É no ensaio que a gente vê como que fica o encadeamento, é no ensaio que a gente testa o tempo que a gente leva, é no ensaio que a gente percebe os nossos vícios de linguagem, aonde a gente está acelerando, aonde a gente está com alguma quebra, onde a gente tem que parar ainda para pensar o que vai falar. Então, ensaiem. Ainda, gente, pensem na velocidade da apresentação. A apresentação, ela tem que ser, ela tem que ter uma velocidade confortável para vocês, mas que permita a conclusão nos 20 minutos que estão previstos, né? E a velocidade que é confortável para vocês, ela também tem que ser uma velocidade confortável para quem está ouvindo. Então, assim, mas para mim é confortável falar muito, 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 muito rápido. Mas se eu falar muito, muito rápido, vocês não vão entender. Então, não é a velocidade adequada para a apresentação. Tá? Então, procurem estabelecer isso durante o ensaio. Fizeram um excelente trabalho, montaram os slides de forma clara, objetiva, seguindo uma sequência lógica, seguiram todas as regras ali de quantidade de informação, de figuras. Chegou o dia da apresentação, foi lá, apresentou tudo lindo, maravilhoso, porque ensaiaram bastante. E a hora da banca? Os avaliadores, a banca, os professores que compõem a banca estão lá para ajudar. Eles querem contribuir. Então, se eles têm críticas, eles têm sugestões, dialogue. Coloque a sua opinião. Se é contrária a dele, tente contrapor. Algumas pessoas não recebem tão facilmente essa contraposição. Agradeça a colocação. Depois vocês discutem com o orientador para ver o que modifica e o que não modifica. Mas no momento, a banca está ali, está trazendo colocações no intuito de ajudar, de contribuir. Contribuir com o quê, gente? A maioria de vocês vai querer publicar esse artigo. Então, quanto mais críticas vierem nesse momento, quanto mais ajustes vocês conseguirem fazer neste momento, maior a chance de vocês conseguirem emplacar uma publicação. Agradeçam, conversem, dialoguem, troquem ideias com a banca.
Como que vocês vão, então, pensar na montagem desses slides, tá? Vocês têm aí 20 minutos, aproximadamente, para apresentar o que vocês fizeram. Vocês têm que fazer uma média de que, para slides simples, slide onde a gente traz algumas ideias simples de explicar, a gente gasta em torno de 1 minuto. Slides mais complexos, com rotas, com entendimento de sínteses ou entendimento de fluxos, né, do que está acontecendo, do que foi feito, eles são um pouquinho mais complexos, a gente leva em torno de 2 minutos. Aqueles slides onde a gente só agrega alguma informação ao slide anterior com o mesmo formato, em torno de 30 a 45 segundos. Então, em média, gente, vocês vão estar trabalhando com 24 slides. Ai, professor, eu tenho 25, e agora o que eu faço? Testa, ensaia. Ah, posso ter 40? Depende do tempo. Se tu tem 40 e 25 deles estão aqui, né, que tu gasta 30, 40 segundos para apresentar, talvez dê. Então, só o ensaio vai dizer para vocês o que é realmente possível. Mas, em média, é isso aqui que a gente trabalha. Para formatar esse slide, título, Arial, negrito, fonte 28, conteúdo, Arial, negrito, fonte 24. Aqui, nem todo mundo usa o negrito no conteúdo, tá? Eu, por exemplo, não sou muito fã de usar o negrito aqui, porque para mim parece que fica tudo igual. Mas aí é critério de cada um. Evitem ultrapassar 6 linhas com um máximo de 6 palavras por linha, porque senão a gente fica com muita informação no slide. Usem cores que contrastem entre si, né, que apareçam no slide de vocês, e sejam criativos na escolha de figuras, de cores, de esquemas para apresentar o conteúdo que vocês trabalharam durante esse 1 ano e meio. A estrutura da apresentação vai seguir exatamente a estrutura que vocês seguiram para a construção do artigo científico. Então, vai ter lá título, autores, os tópicos, introdução, método. No método, vocês podem colocar subtópicos para facilitar o entendimento ou não, aí é a critério de cada um. Resultados e discussão. Sugestão que eu dou e que eu sempre peço para os meus alunos fazerem na apresentação. Trouxe um resultado, já discute esse resultado. Porque, gente, se a gente apresentar todos os resultados e depois for discutir, a gente vai ter que voltar a apresentar cada um deles. Então, apresenta, já mostra o que a literatura tem a favor, o que a literatura tem contra, quais são as hipóteses de vocês para os achados do estudo e já finaliza, tá? Lembrando sempre de referenciar essa discussão. Em síntese, gente, para que vocês tenham sucesso, fechem com chave de ouro todo esse processo do TCC, vocês têm que ficar ligados na qualidade da comunicação científica, sejam objetivos, coerentes, concisos, sigam uma sequência lógica de apresentação e discussão. Montem os slides pensando na quantidade de texto, né, na relação lá entre o texto e o espaço vazio, nunca excedendo 6 linhas no slide. Usem figuras conforme a necessidade. Usem o laser, mas não abusem dele. E deem credibilidade ao que vocês estão apresentando. Vocês, mais do que ninguém, é quem sabe o que está sendo apresentado. Desejo nesse momento muito sucesso para vocês na finalização dessa caminhada, né? E lembrando, né, que essa aula de hoje, de como apresentar, ela é mais uma contribuição que a gente dá para desmistificar o TCC, para vocês entenderem que apresentar bem não é difícil, mas que a gente não precisa banalizar essa apresentação. Boa sorte, fiquem com Deus
E precisando de auxílio, é só chamar. Um abraço!